Convite à reflexão número 36. Laços de família na visão espírita. Olá, esperamos que todos estejam bem, com saúde, muita esperança de que esses momentos mais desafiadores, até que nunca antes vividos, não, estejam no caminho do fim, para que nós possamos retornar à nossa rotina, aos nossos encontros, à nossa vida normal, certamente enriquecidos pelos aprendizados, fortalecidos, mais corajosos e dispostos a seguir a nossa jornada. Sou Regina Caldas, agradeço ao departamento a oportunidade deste momento em que juntos vamos refletir sobre um tema da maior importância do nosso viver. Laços de família na visão espírita. Concordam quando eu digo da maior importância do nosso viver? Na grande maioria da literatura espírita, nós encontramos esse tema com perguntas, questionamentos, dúvidas que são elucidadas, guiadas por diversos autores e benfeitores. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. Começando por Kardec, em seus livros básicos da doutrina espírita, não é? Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele vai da pergunta 766 a 775, aborda a lei de sociedade. E nesse capítulo é relatada a necessidade da vida social ligada a laços de família, como sendo parte da natureza. Pois Deus fez o homem para viver assim. Ele não deu a ele inutilmente a palavra, seus dons, suas faculdades necessárias à vida de relação. A família é, portanto, base fundamental sobre qual se ergue o imenso edifício da sociedade, assim ele segue dizendo. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Os laços de família são, portanto, uma lei natural necessária ao progresso. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai o vosso pai e vossa mãe, temos do começo ao fim excelente leitura, esclarecimentos, onde são abordados todos os valores morais que fortalecem a família. Assim como também são abordados e pontuados o oposto ou as circunstâncias que afastam os membros familiares. Quando passamos em Chico através de Emmanuel, que nos trazem uma simples, mas precisa abordagem no livro O Pão Nosso, capítulo 117, em família. Eles nos dizem através do apóstolo Paulo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. Ele segue dizendo que a luta em família é problema fundamental da redenção na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou mais pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas no nosso lar? O bom pregador e o mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Ele aborda nesse capítulo a piedade do berço familiar. Mas não aquela piedade que chora, sem coragem ante as situações aflitivas. E sim aquela que consegue reconhecer os pontos nevrálgicos do lar e se esforça para aliviá-los. É neste berço que estão as provas mais salvadoras e regeneradoras, e com infinitas possibilidades de um trabalho que ele nomeia iluminativo. Finaliza dizendo que é impossível auxiliar o mundo com o bem quando ainda não o conseguimos, nem mesmo em nossa casa pequena ou nosso lar. Temos também dos 2 excelentes abordagens em vida e sexo, o Consolador,
Caminho, Verdade e Vida, onde ele afirma o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Vejam a grande responsabilidade. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito da Irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos afirma que a vida em família é um grande aliado, que precisamos aprender as relações pacíficas de aceitação sem conformismo, a fim de trazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento da renovação social, da renovação humana, através do incentivo ao desenvolvimento daqueles valores éticos, morais, cristãos, nobres, capazes realmente de gerar uma transformação. Joana de Ângeles, ficaríamos horas aqui falando dos temas abordados em todos os livros dela. E vou citar para vocês em Constelação Familiar, quando ela nos afirma: por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância. Despreza a sua estrutura, desvaloriza os seus laços consanguíneos e afetivos. Não existe acaso na criação. E a benfeitora esclarece para a gente no capítulo 1. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. E aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir junto, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, face a todos os erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Portanto, mais uma vez se reforça que a família é uma instituição divina, com um planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros, né? E assim se segue toda uma literatura rica, precisa, objetiva. Se nós precisarmos de mais, busquemos, se assim houver necessidade, né? Como nós podemos, como nós devemos nos comportar, compreender? Informações não nos faltam, né, a princípio. É fácil, vem a pergunta. Quem disse que seria? Difícil, outra pergunta. Sim, se nós ignorarmos tudo o que lemos e aprendemos sobre o tema. Daí está a importância de nós conhecermos esse tema. E através da doutrina espírita que alargou esses nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos assim a vida do espírito imortal. Impulsionados por esta lei de progresso, nós somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no campo físico, nas mais diversas situações. E é através delas que nós vamos ter uma aquisição de conhecimento de moral mais elevada. É a alma que reencarna, que vem do mundo espiritual para progredir. Hoje nós já temos informações suficientes para que nós possamos conhecer o real objetivo da família, né? A origem da sua formação, a sua finalidade. Importante voltar a Kardec, quando os benfeitores espirituais, na questão 913, do Livro dos Espíritos, afirmam para nós que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal.
Se estudarmos todos os vícios, nós veremos que no fundo deles todos existe o egoísmo. Nesta vida, quem quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo que existe em nós, substituí-lo pela prática do amor e da caridade. E ele reforça esse parágrafo na pergunta 775, quando ele pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Nos traz uma resposta bem contundente, uma recrudescência do egoísmo. Olha que palavra forte. Recrudescência é uma renovação, uma volta mais potente, um aumento com maior intensidade. E Deus, Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos, os perigos que esse egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos ajudar. Criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. E nessa busca constante de progresso da evolução, é indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. Necessitamos adquirir um novo corpo físico, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início a um novo feto, que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta ao palco da vida. Portanto, nessa oportunidade de regresso, a gente retorna ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, parentela corporal e espiritual. Muito importante, vamos ler e reler e refletir sobre esse capítulo. Os espíritos que se reencarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Essas são palavras reais do livro. Então conclui-se que os verdadeiros laços de família não são somente os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Portanto, existem as famílias espirituais e as famílias corporais. Essa é uma outra lição de casa que eu deixo para vocês lerem e entenderem, pois nos demoraríamos muito nesse capítulo. Só lembrando que a obrigação de vivermos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram. E assim nós poderíamos realmente formar a família que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. Não importa o lado formal da família, qual estrutura que ela apresenta no momento, o que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através dessa convivência, que poderá e deverá ser de carinho, alegrias com nossos afetos. Os afetos de hoje serão, com certeza, os amores de amanhã. Muitas vezes também os desafetos serão os amores de amanhã, se nós soubermos trabalhar. E essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra essa família universal, não é? Através dos laços de respeito e de fraternidade.
Portanto, lembrem, mais uma vez, está bem claro que a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar, aprender a conviver com o diferente, vivenciar tolerância, resignação, exercitar o perdão e assim se desenvolver mais rapidamente. Trazendo para os dias de hoje, atualmente, em virtude de todas essas mudanças que a pandemia nos trouxe, o confinamento, com estruturas bastante diversificadas, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas, muitas vezes de renúncia, de dedicação, e oferece oportunidade grandiosa de revermos os relacionamentos, de estendermos o amor e o perdão a todos aqueles que compartilham conosco de quatro paredes. Nos lares atuais, nós encontramos situações bem delicadas e desafiadoras. A violência, as dificuldades financeiras, passando pelas doenças, a ingratidão, solidão, o desrespeito, a traição, que acabam se incorporando à rotina da família. Que quando frágil, desconhecendo o endereço do amor que foi ensinado por Jesus, ele se deixa vencer pelo desânimo, se transformando em abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e até mesmo uma revolta. E é por isso que neste período muitos lares foram rompidos. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que a gente possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto, não existem vítimas da criação. São situações geradas por nós mesmos a buscamos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado, de evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. Por outro lado, muitos lares ficaram mais unidos, aproximados, porque as experiências dessa trajetória física se transformaram em lições de sabedoria para tornar mais fácil esse crescimento do espírito, para que também ele possa ultrapassar os limites de progresso. Todas as aflições foram por esses lares vivenciadas dentro de um outro clima do citado acima, com o amor escolhido como guia e roteiro das vidas. Porque somente o amor dispõe desses recursos valiosos para que a gente possa enfrentar essas situações tão penosas, tão desafiadoras, que se avolumaram em nosso caminho. Somente no amor nós encontramos os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e da confiança em Deus, a nossa fé. A nossa tarefa mais importante é, então, trabalhar essa convivência em família de uma forma bem pacífica. Assim, na sociedade poderemos ser bons profissionais, executivos, grandes oradores, pessoas de projeção social, mas se no nosso lar nós estivermos devendo paciência, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada valerá essa evidência no mundo, pois nós estaremos falhando nos nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares.
É assim que neste convívio familiar vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos, que na vida que vínhamos levando antes, estávamos deixando de lado. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar mais atenção, a conviver com o diferente de nós e aceitar as pessoas como elas são. É o que Deus espera de nós. Fora do lar é até mais fácil pensarmos somente em nós, não é? Muitas vezes lançamos mãos daquelas máscaras que favorecem os nossos relacionamentos com as outras pessoas, para que a gente possa ser aceito por elas, não é? Mas na intimidade da família, é lá que demonstramos nossos valores morais e quem realmente somos. Finalizando essa reflexão, eu deixo para vocês, através de Chico Xavier, em Jesus no Lar, um capítulo que ele diz: portanto, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado àquela nossa vida e luta de dia a dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Maravilhoso esse capítulo de Chico, né? Portanto, a família é sem dúvida a estrutura da sociedade. É a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constroem o nosso dia a dia. É a instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que têm sido deferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se aquele homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Uma vez mais agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus e com suas bênçãos. Meu abraço carinhoso a todos.